Capítulo 19. Foi bom eu ter insistido para me encontrar com Cashon às 8 horas, porque, embora eu tivesse acordado ao alvorecer, um olhar para o rosto de Rhysand adormecido me fez decidir passar a manhã despertando-o devagar e gentilmente. Ainda estava acordada quando Rhys me deixou no ringue de treino no alto da Casa do Vento, o espaço cercado por um muro de pedra vermelha, o teto aberto para a natureza. Rhys prometeu me encontrar depois do almoço e mostrar a biblioteca para minha pesquisa, depois piscou um olho de modo malicioso e me beijou na bochecha antes de disparar de volta ao céu com uma batida poderosa das asas. Recostado contra a parede ao lado da estante de armas, Cashon apenas disse: "Espero que já não tenha se exaurido demais, porque isto vai doer de verdade." Revirei os olhos, mesmo ao tentar afastar a imagem de Rhysand me deitando de bruços e beijando minha coluna até embaixo. E mais abaixo. Tentei me desvencilhar da sensação das mãos fortes segurando meu quadril para levantá-lo, até que Rhys estivesse sob mim, banqueteando-se, até que eu estivesse silenciosamente implorando a ele, até que ele se colocasse por trás de mim, me fazendo morder o travesseiro para evitar acordar a casa toda com meus gemidos. Rhysand de manhã era. Eu não tinha palavras para como ele era quando não tinha pressa e era preguiçoso e malicioso, quando ainda estava com os cabelos amassados de sono e os olhos exibiam aquele brilho reluzente, puramente macho. Ainda estavam com aquela luz preguiçosa e satisfeita um momento antes, e o beijo debochadamente comportado em minha bochecha lançara uma corrente vermelha incandescente por meu corpo. Mais tarde. Eu o torturaria mais tarde. Por enquanto, caminhei até onde Cashon estava, girando meus ombros. Dois machos ilirianos me fazendo suar na mesma manhã. O que uma fêmea pode fazer? Cashon soltou uma gargalhada. Pelo menos chegou de bom humor. Sorri, apoiando as mãos no quadril enquanto avaliava a estante de armas. Qual delas? Nenhuma. Cashon indicou com o queixo o ringue delimitado por giz branco atrás de nós. Faz um tempo desde que treinamos. Passaremos o dia repassando o básico. As palavras estavam envoltas em tanta tensão que falei. Não faz tanto tempo assim. Faz 1 mês e meio. Eu o avaliei, olhei as asas bem fechadas, os cabelos pretos na altura dos ombros. Qual é o problema? Nada. Cashon passou por mim em direção ao ringue. É nesta. Nem tudo em minha vida diz respeito à sua irmã, sabe? Fiquei de boca fechada quanto àquele assunto. É algo a respeito da visita à corte dos pesadelos amanhã. Cashon soltou a camisa da calça, revelando músculos rasgados cobertos por lindas tatuagens intrincadas. Marcas ilirianas de sorte e glória. Não é nada. Assuma a posição. Obedeci, mesmo enquanto o olhava com cautela. Você está irritado. Cashon se recusou a falar até que comecei minha série de aquecimento, diversos agachamentos com avanço, chutes e alongamentos com a intenção de soltar os músculos. Somente quando começamos a lutar, e as mãos de Cashon estavam ocupadas com minha série de sucos, ele disse: "Você e Rhys esconderão a verdade de nós." E fomos até hibernar cegas com relação àquilo. Aquilo o quê? O fato de você ser Grã Senhora. Suquei as mãos erguidas de Cashon em uma combinação de 1-2, respirando ofegante. Que diferença teria feito? Teria mudado tudo. Nada teria acontecido daquela forma. Talvez por isso Rhys tenha decidido manter segredo. Hiberno foi um desastre. Parei de socar. Você sabia que eu era parceira de Rhys quando fomos. Não vejo como ser Grã Senhora muda alguma coisa. Muda. Coloquei as mãos no quadril, ignorando o gesto de Cashon para que continuasse. Por quê? Cashon passou a mão pelo cabelo. Por quê? Porque, como parceira, ainda era, de Rhys para que protegesse. Ah, não me olhe assim. Ele também é seu para que o proteja. Eu teria dado a vida por você como parceira de Rhys, e como seu amigo. Mas você ainda era, dele. E como Grã Senhora. Cashon soltou um suspiro rouco.
Como Grã Senhora, é minha. E de Asriel, e de Mor, e de Anrem. Pertence a todos nós, e nós pertencemos a você. Não teríamos a colocado em tanto perigo. Talvez por isso Rhys quisesse manter segredo. Teria mudado seu foco. Isso é entre mim e você. E acredite em mim, Rhys e eu já discutimos a respeito. Ergui uma sobrancelha. Está com raiva de mim. Ele sacudiu a cabeça, fechando os olhos. Cashon. Ele apenas ergueu a mão em uma ordem silenciosa para que eu continuasse. Suspirei e recomecei. Somente depois que terminei 15 repetições e estava ofegando pesadamente, Cashon falou. Você não achou que fosse essencial. Salvou nossas vidas, sim, mas não julgou que fosse essencial aqui. 2, 2, 2. Não sou. Ele abriu a boca, mas avancei antes, falando entre os arquejos para tomar fôlego. Todos vocês têm um dever, são todos vitais. Sim, tenho minhas habilidades, mas... Você e Asriel estavam feridos, minhas irmãs estavam, você sabe o que aconteceu a elas. Fiz o que pude para nos livrar daquilo. Preferiria que tivesse sido eu a qualquer um de vocês. Não conseguiria viver com a alternativa. As mãos erguidas de Cashon não recuaram conforme eu as golpeava. Qualquer coisa poderia ter acontecido a você na corte primaveril. Parei de novo. Rhys não está me enchendo com essa porcaria superprotetora, não entendo por que você... Não pense por um segundo que Rhys não ficou transtornado de preocupação. Ah, ele parece bem tranquilo, Feyre, mas o conheço. E durante cada momento que você esteve fora, ele ficou em pânico. Sim, ele sabia, nós sabíamos, você podia cuidar de si. Mas isso não nos impede de nos preocuparmos. Sacudi as mãos doloridas e, depois, esfreguei os braços, que já ardiam. Você também estava com raiva de Rhys. Se não estivesse me curando, teria espancado Rhys de uma ponta à outra de Velaris. Não respondi. Ficamos todos apavorados por você. Eu me virei bem. É claro que sim. Sabíamos que se viraria. Mas... Cashon cruzou os braços. Rhys fez a mesma merda há 50 anos. Quando foi para aquela maldita festa dada por Amaranta? Ah! Ah! Nunca vou me esquecer, sabe? Confessou Cashon, suspirando. O momento que ele falou com todos nós, mente por mente. Quando percebi o que estava acontecendo, e que ele havia nos salvado. Nos prenderá aqui e atar a nossas mãos, mas... Cashon coçou a têmpora. Ficou silencioso, em minha mente. De uma forma que não estivera antes. Não desde... Cashon semicerrou os olhos para o céu limpo. Mesmo com o inferno absoluto que se revelava aqui, por nosso território, simplesmente ficou, silencioso. Cashon bateu com um dedo na lateral da cabeça e franziu a testa. Depois de hiberno, a curandeira me manteve dormindo enquanto trabalhava em minhas asas. Então, quando acordei, 2 semanas depois, foi quando eu soube. Quando Mor me contou o que acontecerá a você. Ficou silencioso de novo. Engoli em seco o nó em minha garganta. Você me encontrou quando eu mais precisava, Cashon. Um prazer poder ser útil. Ele me deu um sorriso sombrio. Pode contar conosco, sabe? Os dois podem. Ele tem uma inclinação a fazer tudo sozinho, a dar tudo de si. Não suporta deixar que qualquer outro sacrifique qualquer coisa. Aquele sorriso se dissipou. Você também não. E você consegue. Não é fácil, mas sim. Sou o general dos exércitos de Rhys. Parte disso inclui saber delegar. Estou com Rhys há mais de 500 anos, e ele ainda tenta fazer tudo sozinho. Ainda acha que não é o bastante. Eu sabia disso, bem demais. E ao pensar em Rhys, naquela guerra, tentando enfrentar tudo o que nos desafiava, meu estômago se revirou em náusea. Ele dá ordens o tempo todo. Sim. E ele é bom em saber no que somos excepcionais.
Mas, quando importa? Cashon ajustou as ataduras nas mãos. Se os grãos-senhores e Kir não se apresentarem, Rhys enfrentará Iber mesmo assim. E aparará o pior do golpe para que nós não precisemos. Um tipo de aperto impossível de afastar, desconfortável, tomou conta de mim. Rhys sobreviveria, não ousaria sacrificar tudo para se certificar de que nós. Rhys ousaria. Tinha feito isso com Amaranta, e faria de novo sem hesitar. Afastei o pensamento. Enterrei-o. Passei a me concentrar na respiração. Algo chamou a atenção de Cashon atrás de mim. Mesmo que sua postura tenha permanecido casual, um brilho predatório lhe percorreu o olhar. Não precisava me virar para saber quem estava parada ali. Gostaria de se juntar a nós. Ronronou Cashon. Não parece que estão exercitando qualquer coisa que não as línguas, respondeu Nesta. Olhei por cima do ombro. Minha irmã usava um vestido azul pálido que destacava sua pele dourada, os cabelos estavam presos para o alto, e as costas pareciam uma coluna rígida. Eu me apressei em dizer algo, pedir desculpas, mas, não na frente de Cashon. Ela não gostaria de ter aquela conversa na presença do guerreiro iliriano. Cashon estendeu a mão enfaixada, e os dedos se fecharam fazendo um gesto para que Nesta se aproximasse. Está com medo. Sabiamente, fiquei de boca fechada quando Nesta atravessou a porta em direção à luz ofuscante do pátio. Por que eu teria medo de um morcego gigante dado a chiliques? Engasguei, e Cashon me lançou um olhar de aviso, me desafiando a rir. Mas procurei aquele laço na mente, abaixando os escudos mentais o suficiente para dizer a Ressan, onde quer que ele estivesse na cidade, por favor, venha me salvar das provocações entre Cashon e Nesta. Um segundo depois, Rhys cantarolou, está se arrependendo de ter virado grã-senhora. Saboreei aquela voz, aquele humor. Mas enterrei o pânico fervilhante de novo quando repliquei, isto é parte de meus deveres. Uma risada sombria e sensual soou. Por que acha que eu estava tão desesperado por uma parceira? Tive quase 5 séculos para lidar com isso sozinho. É apenas justo que agora seja a sua vez. Parece que está um pouco irritadiça, Nesta, respondeu Cashon. E saiu tão abruptamente ontem à noite. Posso ajudá-la a aliviar essa tensão de alguma forma? Por favor, implorei a Rhys. O que me dará em troca? Não tinha certeza se conseguia sibilar pelo laço entre nós, mas, pela risada que ecoou em minha mente um segundo depois, soube que o sentimento fora comunicado. Estou em uma reunião com os governadores dos palácios. Talvez fiquem um pouco irritados se eu desaparecer. Tentei não suspirar. Nesta limpou as unhas. Anren vem me instruir em alguns. Sombras ondularam do outro lado do pátio, interrompendo-a. E não foi Ressan quem pousou entre nós, mas... Mandei outro rostinho bonito para você admirar, falou Rhys. Não tão lindo quanto o meu, é claro, mas está bem em segundo lugar. Quando as sombras que o encobriam se dissiparam, Asriel avaliou Nesta e Cashon, e então lançou um olhar sutilmente compreensivo em minha direção. Preciso começar sua lição mais cedo. Uma mentira terrível, mas respondi. Certo. Sem problemas. Cashon olhou para mim com raiva, e, depois, para Asriel. Nós dois o ignoramos quando caminhei até o encantador de sombras. Desenfaixando as mãos conforme seguia. Obrigada, mandei pelo laço. Pode me agradecer esta noite. Tentei não corar diante da imagem que Rhys enviou para minha mente, detalhando exatamente como eu lhe agradeceria, e então fechei meus escudos mentais. Do outro lado, podia jurar que dedos com garras nas pontas desceram pelo adamantino preto em uma promessa sensual e silenciosa. Engoli em seco. As asas de Asriel se desdobraram, tons de vermelho escuro e dourado brilharam entre elas sob o sol forte, e ele abriu os braços para mim. A floresta de pinheiros será boa, aquela diante do lago. Por quê? Porque melhor cair na água que em rocha dura, respondeu Cashon, cruzando os braços. Meu estômago deu um nó.
Mas deixei que Asriel me pegasse nos braços, seu cheiro, de fria névoa noturna e cedro, me envolveu quando Asriel bateu as asas uma vez, agitando a poeira do pátio. Vi o olhar semicerrado de Cashon e dei um largo sorriso. Boa sorte desejei, e Asriel, que o caldeirão o abençoasse, disparou para o céu limpo. Nenhum de nós deixou de ouvir o xingamento sujo disparado por Cashon, embora não tivéssemos ousado comentar. Cashon era um general, o general da corte noturna. Certamente nesta não era nada com que não pudesse lidar. Deixei Henry na casa no caminho, disse Asriel, ao aterrissarmos na margem de um lago montanhoso turquesa, flanqueado por pinheiros e granito. Disse a ela que fosse imediatamente para o ringue de treino. Um meio sorriso. Quero dizer, depois de alguns minutos. Ri com deboche e alonguei os braços. Pobre Cashon. Asriel deu uma bufada de diversão. Realmente. Arrastei os pés, e pequenas rochas cinzentas ao longo da margem rolaram sob minhas botas. Então. Os cabelos pretos de Asriel pareciam absorver a luz do sol ofuscante. Para voar, disse ele, em tom sarcástico, precisará de asas. Certo. Meu rosto corou. Girei e estalei os pulsos. Faz um tempo desde que as conjurei. O olhar penetrante de Asriel não se desviou de meu rosto, de minha postura. Tão imóvel e determinado quanto o granito no qual aquele lago fora escavado. Poderia muito bem ser uma borboleta flutuando em comparação a ele. Precisa que eu me vire. Asriel ergueu uma sobrancelha castanha para dar ênfase. Encolhi o corpo. Não? Mas, posso precisar de algumas tentativas. Começamos sua lição cedo, temos bastante tempo. Agradeço por se esforçar em fingir que não foi porque eu estava desesperada para evitar a implicância matinal de Cashon e Nesta. Jamais permitiria que minha grã senhora sofresse aquilo. Asriel disse isso com a expressão completamente petrificada. Eu ri, esfregando um ponto dolorido do ombro. Você está pronto para se encontrar com Lucien esta tarde? Asriel inclinou a cabeça. Eu deveria me preparar para isso. Não? Apenas. Gesticulei com os ombros. Quando partirá para buscar informações sobre os grãos senhores? Depois de falar com ele. Os olhos de Asriel brilhavam, estavam acesos com interesse. Como se soubesse que eu ganhava tempo. Expirei. Certo. Lá vamos. Ao tocar aquela parte de mim, a parte que Talin me dera. Algum pedaço vital de meu coração se encolheu. Mesmo quando algo aguçado e cruel em meu estômago se orgulhou do que eu havia tomado. De tudo o que havia tomado. Afastei os pensamentos, concentrando-me nas asas ilirianas. Eu as conjurara naquele dia nas estepes por pura memória e medo. Criá-las agora. Deixei que a mente deslizasse para as lembranças das asas de lis, para a sensação, como se moviam e pesavam. A estrutura precisa ser um pouco mais espessa, sugeriu Asriel, quando um peso começou a repuxar minhas costas. Fortaleça os músculos dos quais se projetam. Obedeci, minha magia ouvindo. Asriel me deu mais sugestões, onde acrescentar e de onde tirar, onde suavizar e onde deixar mais áspero. Eu estava ofegante, e o suor escorria por minha espinha quando Asriel disse. Bom? Ele pigarreou. Sei que não é iliriana, mas, entre eles é considerado inadequado tocar as asas de alguém sem permissão. Principalmente das fêmeas. Entre eles. Não se incluiu. Levei um momento para perceber o que Asriel pedia. Vá em frente. Preciso avaliar se a sensação está certa. Certo. Virei de costas para ele, e meus músculos reclamaram quando trabalharam para abrir as asas. Tudo, desde meu pescoço a meus ombros e as costelas, a coluna e a bunda. Parecia que agora controlavam as asas, e reclamavam, protestando, com o peso do movimento. Eu só as tive por alguns segundos com Lucien na estepe e não tinha percebido o quanto eram pesadas, o quanto os músculos eram complexos.
As mãos de Asriel, apesar de todas as cicatrizes, eram leves como penas quando ele segurou e tocou, dando tapinhas, em algumas áreas, e tamborilou em outras. Trinquei os dentes, e a sensação era como, se fizessem cócegas e cutucassem o arco da planta de meu pé. Mas Asriel foi rápido e girei os ombros de novo quando ele deu a volta até minha frente e murmurou: "É incrível. São iguais às minhas. Acho que a magia fez a maior parte do trabalho." Ele fez que não com a cabeça. "Você é uma artista", foi sua atenção aos detalhes. Corei um pouco diante do elogio e apoiei as mãos no quadril. "Então, saltamos para o céu. Primeira lição: não deixe que elas se arrastem no chão." Pisquei. Minhas asas estavam realmente apoiadas nas pedras. Por quê? Ilirianos acham que é preguiça, um sinal de fraqueza. E de um ponto de vista prático, o chão está cheio de coisas que poderiam ferir suas asas. Farpas, lascas de pedra. Podem não somente ficar presas e causar uma infecção, mas também impactar a forma como a asa recebe o vento. Então, mantenha-as fora do chão. Uma dor lancinante como uma facada ondulou por minhas costas quando tentei erguer as asas. Consegui subir à esquerda. A direita só ficou caída como uma vela de navio frouxa. Precisa fortalecer os músculos das costas, e das coxas. E dos braços. E do abdômen. Então, preciso fortalecer tudo. De novo, aquele sorriso silencioso e sarcástico. Por que acha que os ilirianos são tão musculosos? Porque ninguém me avisou sobre esse seu lado arrogante. A boca de Asriel se repuxou para cima. As duas asas para o alto. Uma exigência em voz baixa, mas irredutível. Me encolhi, contorcendo o corpo de um lado e de outro conforme lutava para fazer a asa direita se elevar. Sem sorte. Tente abri-las e depois fechá-las, se não conseguir subi-las dessa forma. Obedeci e sibilei diante da dor aguda que percorreu cada músculo de minhas costas quando abri as asas. Mesmo a mais leve brisa do lago fez cócegas e repuxou, e apoiei os pés separados na margem rochosa, procurando algo que se assemelhasse a equilíbrio. Agora, dobre-as para dentro. Eu o fiz, fechando as asas de súbito, o movimento foi tão rápido que tombei para a frente. Asriel me segurou antes que eu comesse pedras, me agarrando com força por baixo do ombro e me puxando para cima. Fortalecer a musculatura do abdômen também ajudará com o equilíbrio. Então, de volta a Quechon. Um aceno de cabeça. Amanhã. Hoje, concentre-se em erguer e dobrar, abrir e erguer. As asas de Asriel reluzirão com vermelho e dourado quando o sol lhe iluminou as bordas. Assim. Ele demonstrou, abrindo bem as asas, fechando-as, abrindo, inclinando, fechando. Diversas vezes. Suspirando, acompanhei os movimentos de Asriel, com as costas latejando e doendo. Talvez aulas de voo fossem uma perda de tempo. Capítulo 20. Jamais estive em uma biblioteca admiti Paris, depois do almoço, conforme dissemos andar após andar da Casa do Vento, e minhas palavras ecoaram pela pedra vermelha entalhada. Encolhi o corpo a cada passo e esfregava as costas. Asriel me dera um tônico que ajudaria com a dor, mas eu sabia que, antes da noite cair, eu choraria. Se horas de busca por algum jeito de consertar aqueles buracos na muralha não me fizessem chorar antes. Quero dizer, esclareci, sem contar com as bibliotecas particulares daqui e da corte primaveril, e minha família também tinha uma, mas não. Não uma de verdade. Chris me olhou de esguelha. Ouvi falar que os humanos têm bibliotecas gratuitas no continente, abertas a todos. Eu não tinha certeza se era uma pergunta, mas assenti. Em um dos territórios, permitem a entrada de qualquer um, independentemente de posição ou linhagem. Considerei as palavras de Liz. Vocês, havia bibliotecas antes da guerra? É claro que sim, mas o que eu queria dizer? Sim. Ótimas bibliotecas, cheias de acadêmicos rabugentos capazes de encontrar tomos datados de milhares de anos.
Mas os humanos não podiam entrar, a não ser se fossem escravos de alguém em algum afazer, e, mesmo assim, vigiados de perto. Por quê? Porque os livros eram cheios de magia e de coisas que eles queriam esconder dos humanos. Chris deslizou as mãos para os bolsos, me guiando por um corredor iluminado apenas por esferas de luz feérica erguidas pelas mãos de belas estátuas femininas representando gran-feéricas e feéricas. Os acadêmicos e os bibliotecários se recusavam a ter escravos próprios, alguns por motivos pessoais, mas principalmente porque não queriam seu acesso a livros e arquivos. Chris indicou outra escadaria curva. Devíamos estar muito abaixo da montanha, o ar estava seco e frio, e pesado. Como se tivesse ficado preso ali dentro durante eras. O que aconteceu com as bibliotecas depois da construção da muralha? Chris fechou as asas quando as escadas se tornaram mais estreitas, e o teto, mais baixo. A maioria dos acadêmicos teve tempo o suficiente para fugir, e puderam atravessar com os livros. Mas, se não tivessem tempo ou força bruta. Um músculo se contraiu no maxilar de Chris. Eles queimavam as bibliotecas. Em vez de deixar que os humanos tivessem acesso às preciosas informações. Um calafrio percorreu minha coluna. Preferiam perder a informação para sempre. Chris assentiu, a luz fraca lhe emoldurava os cabelos preto-azulados. Além dos preconceitos, o medo era de que os humanos encontrassem feitiços perigosos, e de que os usassem contra nós. Mas nós. Quero dizer, eles não têm magia. Humanos não têm magia. Alguns têm. Em geral aqueles que têm ancestrais feéricos distantes. Mas alguns desses feitiços não requerem magia de quem os realiza, apenas as palavras certas, ou o uso de ingredientes. As palavras de Chris despertaram algo em minha mente. Podiam, quero dizer, óbvio que o fizeram, mas... Humanos e feéricos um dia cruzarão. O que aconteceu com os herdeiros? Se você era meio feérico e meio humano, para onde foi depois que ergueram a muralha? Chris passou para um corredor ao pé das escadas, revelando uma ampla passagem de pedra vermelha escavada e um conjunto selado de portas de obsidiana, veios de prata corriam pelo lugar. Lindo, apavorante. Como se alguma grande besta fosse mantida ali dentro. Não acabou bem para os mestiços, revelou Chris, depois de um momento. Muitos eram filhos de uniões indesejadas. Em geral, a maioria escolhia ficar com as mães humanas, as famílias humanas. Mas, depois da muralha, entre os humanos, eram um lembrete do que fora feito, dos inimigos à espreita além da barreira. Na melhor das hipóteses, eram isolados, párias, e seus filhos também, caso herdassem os traços físicos. Na pior das hipóteses, os humanos estavam com raiva naqueles anos iniciais, e também a primeira geração depois. Queriam que alguém pagasse pela escravidão, pelos crimes contra eles. Mesmo que o mestiço não tivesse feito nada errado. Não acabou bem. Chris se aproximou das portas, que se abriram com um vento fantasma, como se a própria montanha vivesse para servi-lo. E aqueles acima da muralha foram considerados ainda menores que os feéricos inferiores. Ou eram malquistos em todos os lugares ou, muitos encontraram trabalho nas ruas. Vendendo os corpos. Aqui em Velaris. Minhas palavras mal passaram de um sopro. Meu pai ainda era grão-senhor, então respondeu Chris, enrijecendo as costas. Não tínhamos permitido qualquer humano, escravo ou livre, em nosso território durante séculos. Ele não os deixou entrar, para se prostituir ou encontrar refúgio. E depois que você virou grão-senhor? Chris parou diante da luz fraca que se espalhava adiante. Aquela altura era tarde demais para a maioria. É difícil oferecer refúgio a alguém sem poder explicar onde ficava esse lugar seguro. Revelar a verdade sem perder a ilusão de crueldade implacável. A luz de estrelas tremeluziu nos olhos de Ressan. Ao longo dos anos, encontramos uns poucos. Alguns conseguiram chegar até aqui. Outros já não podiam ser ajudados.
Algo se moveu na escuridão, além das portas, mas mantive a concentração no rosto de Ressan, nos ombros tensos. Se a muralha cair, você... Não consegui terminar a frase. Rhys passou os dedos entre os meus, entrelaçando nossas mãos. Sim. Se houver aqueles, humanos ou féricos, que precisem de um lugar seguro, esta cidade estará aberta a eles. Velaris esteve fechada por tanto tempo, tempo demais, talvez. Acrescentar pessoas novas, de lugares diferentes, com histórias e culturas diferentes. Não vejo como isso poderia ser algo ruim. A transição pode ser mais complexa do que esperamos, mas, sim. Os portões desta cidade estarão abertos para aqueles que precisarem de sua proteção. Para qualquer um que consiga chegar até aqui. Apertei a mão de Rhys, sentindo os calos conquistados por elas. Não, eu não deixaria que ele carregasse o fardo daquela guerra, seu custo, sozinho. Rhys olhou para as portas abertas para a figura encapuzada e coberta por uma túnica aguardando pacientemente nas sombras além. Cada tendão e osso dolorido se enrijeceu quando vi as vestes pálidas, o capuz coroado com uma pedra azul límpida, a tela que poderia ser abaixada sobre os olhos. Sacerdotisa. Esta é Cloto, apresentou Rhys tranquilamente, soltando minha mão para me guiar até a fêmea à espera. O peso da mão em minha lombar me disse o suficiente sobre o quanto Rhys sabia que a visão de Cloto me abalaria. É uma das dezenas de sacerdotisas que trabalham aqui. Cloto abaixou a cabeça, fazendo uma reverência, mas não disse nada. Eu não sabia que as sacerdotisas deixavam os templos. Uma biblioteca é como um templo, argumentou Rhys, com um sorriso sarcástico. Mas as sacerdotisas daqui. Quando entramos na biblioteca, luzes adequadas, douradas, se acenderão. Como se Cloto estivesse em total escuridão até que entrassemos. São especiais. Únicas. Ela inclinou a cabeça no que poderia ter sido interesse. O rosto da sacerdotisa permaneceu na sombra, e o corpo esguio estava escondido por aquelas vestes pálidas e pesadas. Silêncio, no entanto, vida dançava em torno da férica. Rhys deu um sorriso caloroso para a sacerdotisa. Encontrou os textos. E somente quando Cloto agitou a cabeça em um movimento que indicava mais ou menos percebi que não podia ou não queria falar. A sacerdotisa indicou à esquerda a biblioteca propriamente. E desviei os olhos da sacerdotisa muda por tempo o bastante para observar a biblioteca. Não era uma sala cavernosa em uma mansão. Nem de perto. Aquilo era. Era como se a base da montanha tivesse sido escavada por alguma besta imensa, deixando um poço que descia para o coração escuro do mundo. Em torno daquele buraco aberto, talhados da própria montanha, espiralavam nível após nível de estantes e livros e áreas de leitura, que davam para a escuridão de Nanquim. Pelo que pude ver dos diversos níveis conforme perambulei na direção do parapeito de pedra entalhada que se erguia sobre a queda, as estantes disparavam para longe, dentro da própria montanha, como os raios de uma gigantesca roda. E em meio àquilo tudo, flutuando como asas de mariposas, havia o farfalhar de papel e pergaminho. Silenciosa, mas viva. Desperta e murmurando e inquieta, uma besta de muitos braços, trabalhando constantemente. Olhei para cima, descobrindo mais níveis na direção da casa no alto. E espreitando bem abaixo. Escuridão. O que há no fundo do poço? Perguntei, quando Rhys chegou a meu lado, roçando o ombro no meu. Uma vez desafiei Cashon a voar até embaixo e ver. Rhys apoiou as mãos no parapeito, olhando para baixo, para a escuridão. E ele subiu de volta mais rápido que jamais o vi voar, branco como a morte. Jamais me contou o que viu. Durante as primeiras semanas, achei que fosse uma brincadeira, apenas para aguçar minha curiosidade. Mas, quando finalmente decidi ver por conta própria um mês depois, ele ameaçou me amarrar a uma cadeira. Disse que era melhor que algumas coisas não fossem vistas ou perturbadas. Faz 200 anos, e Cashon ainda não quer me dizer o que viu. Se por acaso menciono, ele fica pálido e trêmulo e passa algumas horas sem falar.
Meu sangue gelou. É, algum tipo de monstro. Não faço ideia. Liz indicou Cloto com o queixo, a sacerdotisa pacientemente esperava alguns passos atrás, com o rosto nas sombras. Elas não falam ou escrevem a respeito, então, se sabem. Certamente não me contarão. Se ele não nos incomoda, não vou incomodá-lo. Se é que é um ele. Cashon jamais disse se viu algo vivo lá embaixo. Talvez seja algo totalmente diferente. Considerando as coisas que eu já testemunhara. Não queria pensar no que jazia no fundo da biblioteca. Ou no que poderia deixar Cashon, que vira partes mais terríveis e mortais do mundo do que eu jamais poderia imaginar, tão apavorado. Com as vestes farfalhando, Cloto seguiu para a passarela inclinada até o interior da biblioteca, e nós a acompanhamos. O piso era de pedra vermelha, como o restante do palácio, mas liso e polido. Eu me perguntei se alguma das sacerdotisas dissera de trenó pelo caminho espiralado. Não que eu saiba, respondeu Liz em minha mente. Mas Mori e eu certa vez tentamos quando crianças. Minha mãe nos pegou depois do terceiro nível, e fomos mandados para a cama sem jantar. Contive o sorriso. Foi um crime tão grave. Foi, passamos óleo no chão, e os acadêmicos viviam caindo. Tosse para acobertar a gargalhada, abaixando a cabeça, mesmo com Cloto alguns passos adiante. Passamos por fileiras de livros e pergaminhos, as prateleiras embutidas na própria pedra ou feitas de madeira escura e sólida. Corredores ladeados pelos dois tipos de prateleira sumiam para dentro da própria montanha, e, de vez em quando, uma pequena área de leitura surgia, cheia de mesas arrumadas, lâmpadas de vidro queimando luz tênue, e poltronas e sofás de estofamento macio. Tapetes antigos de lã decoravam o piso abaixo deles, em geral dispostos diante das lareiras também escavadas da rocha bem longe de qualquer prateleira. As grades da lareira tinham as telas finas o suficiente para reter qualquer brasa que flutuasse. Aconchegante, apesar do tamanho do espaço, quente, apesar do terror desconhecido que espreitava abaixo. Quando os outros me irritam muito, gosto de descer aqui para ter um pouco de paz e silêncio. Lancei um leve sorriso a Liz, que continuou olhando para a frente conforme conversávamos mente a mente. Não sabem a esta altura que podem encontrar você aqui embaixo. É claro. Mas nunca vou para o mesmo local duas vezes seguidas, então, em geral, levam tanto tempo para me encontrar que não se incomodam. Além do mais, sabem que, se estou aqui, é porque quero ficar sozinho. Pobrezinho do grão-senhor, cantarolei. Precisando fugir para encontrar solidão perfeita e ficar emburrado. Liz beliscou minha bunda, e mordi um lábio para conter um grito. Podia ter jurado que os ombros de Cloto estremeceram com gargalhadas. Mas, antes que eu pudesse brigar com Liz pela dor ondulante que os músculos doloridos de minhas costas sentiram depois do movimento repentino, Cloto nos levou para uma área de leitura cerca de 3 níveis abaixo. A imensa escrivaninha estava cheia de livros antigos e grossos, encapados com diversos tipos de couro escuro. Uma pilha organizada de papéis estava disposta de um lado, junto a uma variedade de canetas, e as lâmpadas para leitura brilhavam com força total, alegres e reluzentes contra a escuridão. Uma bandeja prateada com utensílios de chá reluzia sobre uma mesa baixa entre dois sofás de couro diante da lareira crepitante, e vapor subia em espirais do bico arqueado da chaleira. Biscoitos e pequenos sanduíches enchiam a bandeja ao lado daquela, com uma gorda pilha de guardanapos que subitamente indicavam que deveríamos usá-los antes de tocar os livros. Obrigado, agradeceu Liz à sacerdotisa, que apenas tirou um livro da pilha feita, sem dúvida, por ela mesma e abriu em uma página marcada. A antiga fita de veludo tinha cor de sangue velho, mas foi a mão da sacerdotisa que me chocou quando encontrou a luz dourada das lâmpadas. Os dedos da mulher eram tortos, dobrados e retorcidos em tais ângulos que eu acreditaria que a sacerdotisa tinha nascido daquela forma, não fosse pelas cicatrizes. Por um segundo, eu estava em um bosque de primavera. Por um segundo, ouvi o esmagar de pedra sobre carne e osso conforme obrigava outra sacerdotisa a esmagar a própria mão.
diversas vezes. Liz colocou a mão em minha lombar. O esforço que Cloto devia ter feito para colocar tudo no lugar com aquelas mãos retorcidas. Mas ela olhou para outro livro, ou pelo menos a cabeça da sacerdotisa se virou naquela direção, e o exemplar deslizou até ela. Magia. Certo. Cloto gesticulou com um dedo torto para duas direções diferentes, a página que escolhera e, depois, o livro. Vou olhar, respondeu Liz, e então inclinou a cabeça. Chamaremos se precisarmos de alguma coisa. Cloto fez uma reverência de novo e começou a caminhar para longe, com cuidado e em silêncio. Obrigada, agradeci. A sacerdotisa parou, olhou para trás e fez uma reverência com a cabeça, o capuz oscilou. Em segundos, Cloto tinha partido. Olhei para onde ela foi, mesmo quando Liz se sentou em uma das duas cadeiras diante das pilhas de livros. Há muito tempo, Cloto foi ferida muito gravemente por um grupo de machos, explicou Liz, baixinho. Não precisei de detalhes para saber o que aquilo significava. A tensão na voz de Liz dizia muito. Cortaram sua língua para que não pudesse contar a ninguém quem a ferira. Eles esmagaram as mãos para que não pudesse escrever. Cada palavra parecia mais ríspida que a anterior, e a escuridão murmurou pelo pequeno espaço. Meu estômago se revirou. Por que não a mataram? Porque dessa forma era mais divertido. Quero dizer, até que Mora encontrou. E a trouxe até mim. Quando Liz sem dúvida olhou dentro da mente de Cloto e viu os rostos dos agressores. Deixei que Mora os caçasse. As asas de Liz se fecharam com força. E, quando ela terminou, ficou aqui embaixo durante um mês. Ajudando Cloto a se curar do melhor jeito possível, mas também limpando a mancha deles. O trauma de Mor fora diferente, mas entendi por que ela fez aquilo, porque quisera estar ali. E me perguntei se aquilo lhe dera algum tipo de conclusão. Cashon e Asriel se curaram por completo depois de Ibern. Nada pôde ser feito por Cloto. Os machos a curavam conforme a feriam, tornando os ferimentos permanentes. Quando Mora encontrou, os danos já tinham sido feitos. Não tinham terminado as mãos de Cloto, então, podemos salvá-las, dar algum uso, mas para curar a sacerdotisa, os ferimentos precisariam ser reabertos. Ofereci tirar a dor enquanto isso era feito, mas ela não podia suportar o que seria libertado em sua mente ao ter os ferimentos reabertos. No coração. Cloto mora aqui embaixo desde então, com outras como ela. A magia ajuda com a mobilidade. Eu sabia que deveríamos começar a trabalhar, mas perguntei. Todas as sacerdotisas nesta biblioteca são como ela? Sim. A palavra continha séculos de ódio e dor. Transformei esta biblioteca em um refúgio para elas. Algumas vêm se curar, trabalham como acólitos, e então partem, outras fazem os juramentos ao caldeirão e à mãe para se tornarem sacerdotisas e permanecer aqui para sempre. Mas elas é que decidem se vão ficar uma semana ou a vida toda. Forasteiros têm permissão de usar a biblioteca para pesquisa, mas apenas se as sacerdotisas aprovarem. E apenas se fizerem juramentos irrevogáveis de não causarem mal enquanto visitam. Esta biblioteca pertence a elas. Quem estava aqui antes das sacerdotisas? Alguns acadêmicos velhos e rabugentos, que me amaldiçoaram profundamente quando os realoquei para outras bibliotecas da cidade. Eles ainda têm acesso, mas quando e onde é sempre aprovado antes pelas sacerdotisas. Escolha. Sempre fora uma questão de minha escolha com ele. E para os demais também. Muito antes de Liz aprender sobre isso do jeito mais difícil. A questão devia estar em meus olhos, porque Liz acrescentou. Vim muito aqui naquelas semanas depois de Sob a Montanha. Minha garganta se fechou em um nó quando me inclinei para dar um leve beijo em sua bochecha. Obrigada por compartilhar este lugar comigo. Pertence a você também agora. E soube que Liz queria dizer não apenas em termos de sermos parceiros, mas, das formas como pertencia às demais fêmeas ali. Que tinham sofrido e sobrevivido. Dei um meio sorriso a ele.
Suponho que seja um milagre que eu sequer suporte ficar no subterrâneo. Mas as feições de Rhys permaneceram sérias, contemplativas. É. Ele acrescentou baixinho. Tenho muito orgulho de você. Meus olhos arderão, e pisquei quando me virei para os livros. E suponho falei, me esforçando para soar brincalhona, que é um milagre que eu consiga realmente ler essas coisas. O sorriso de Rhys em resposta foi lindo, e só um pouco malicioso. Acredito que minhas liçõezinhas tenham ajudado. Sim, Rhysand é o melhor amante com que uma fêmea poderia sonhar, foi sem dúvida como aprendi a ler. Só estava tentando lhe dizer o que agora sabe. Meu sangue esquentou um pouco. Foi tudo o que eu disse, puxando um livro em minha direção. Tomarei esse como um desafio. A mão de Rhys deslizou por minha coxa e, então, segurou meu joelho em concha, o polegar acariciou a lateral. Mesmo sob a roupa de couro, o calor de Rhys escorria até meus ossos. Talvez jogue você contra essas estantes para ver o quanto consegue ficar quieta. Folhei as páginas, sem ver o texto. A mão de Rhys começou uma exploração letal e provocadora por minha coxa, os dedos roçaram pelo interior sensível. Mais e mais alto. Rhys se inclinou para puxar um livro para si, mas me sussurrou ao ouvido. Ou talvez eu a jogue nesta mesa e a lomba até gritar tão alto que vai acordar o que quer que esteja no fundo da biblioteca. Virei a cabeça para Rhys. Seus olhos estavam vítreos, quase sonolentos. Eu estava totalmente comprometida com esse plano, falei, mesmo quando a mão de Rhys parou muito, muito perto da junção entre minhas coxas, até que você mencionou aquela coisa lá embaixo. Um sorriso felino. Rhysand me encarou enquanto passava a língua pelo próprio lábio inferior. Meus seios ficaram rígidos sob a camisa, e o olhar de Rhys desceu, observando. Achei, ponderou meu parceiro, que nossa brincadeira esta manhã seria suficiente para contê-la até a noite. A mão de Rhys deslizou entre minhas pernas, apalpando-me atrevidamente, o polegar pressionou um ponto latejante. Um gemido baixo escapuliu de mim, e minhas bochechas coraram em seguida. Aparentemente, não fiz um trabalho muito bom em satisfazê-la, se fica tão facilmente excitada depois de poucas horas. Canalha, sussurrei, mas a palavra saiu entrecortada. O polegar de Rhys pressionou com mais força, formando um círculo áspero. Rhys se aproximou de novo, beijando meu pescoço, aquele lugar bem abaixo da orelha, e disse, contra minha pele. Vejamos de que nomes me chama quando minha cabeça estiver entre suas pernas, Fairy querida. Então, ele sumiu. Atravessou para longe, levando metade dos livros consigo. Fiquei assustada, meu corpo pareceu estranho, frio, desorientado. Onde diabo está você? Procurei em volta e não encontrei nada além de sombras e chamas alegres e livros. 2 níveis abaixo. E por que está 2 níveis abaixo? Tomei impulso para sair da cadeira, e minhas costas doeram em protesto quando disparei para a passarela e a grade adiante, e, então, olhei para baixo, para a escuridão. De fato, em uma área de leitura 2 níveis abaixo, consegui ver o cabelo e as asas pretos, conseguia espiar Rhys recostado em uma cadeira diante de uma escrivaninha idêntica, com um tornozelo cruzado sobre um joelho. Rindo para mim. Por que não consigo trabalhar com você me distraindo? Olhei para ele com raiva. Eu estou distraindo você. Se estiver sentada a meu lado, a última coisa em minha mente é ler livros velhos e empoeirados. Principalmente quando está usando todo esse couro justo. Porco. A risada de Rhys ecoou biblioteca acima, em meio aos papéis flutuantes e ao riscar das canetas das sacerdotisas que trabalhavam. Como pode atravessar dentro da casa? Achei que havia proteções contra isso. Aparentemente, a biblioteca fez as próprias regras. Ri com deboche. 2 horas de trabalho, prometeu Rhys, voltando-se para a mesa e abrindo as asas, uma verdadeira tela para bloquear minha visão. E a visão que tinha de mim. Depois, podemos brincar. Fiz um gesto vulgar para ele. Eu vi isso.
Fiz de novo, e a gargalhada de Rhys subiu até mim quando virei para os livros empilhados à frente e comecei a ler. Encontramos uma diversidade de informações sobre a muralha e sua formação. Quando comparamos as anotações 2 horas depois, muitos dos textos eram divergentes, todos alegavam autoridade absoluta sobre o assunto. Mas havia alguns detalhes semelhantes e desconhecidos a Rhys. Ele estava se curando no chalé nas montanhas quando formaram a muralha, quando assinaram aquele tratado. As informações que surgiram eram obscuras, na melhor das hipóteses, mas os vários textos sobre o surgimento da muralha e suas regras desenterrados por Cloto concordavam em um ponto: ela jamais fora feita para durar. Não, inicialmente, a muralha fora uma solução temporária, a fim de dividir humanos e feéricos até que a paz se estabelecesse por tempo o bastante para depois reuni-los e decidir como viveriam juntos como um único povo. Mas a muralha permanecera. Humanos tinham envelhecido e morrido, e seus filhos se esqueceram das promessas dos pais, dos avós, dos ancestrais. E os grão-feéricos que sobreviverão, eram um mundo novo, sem escravos. Feéricos menores substituíram aqueles que faziam o trabalho gratuito, fronteiras territoriais foram redesenhadas a fim de acomodar os desalojados. Uma mudança tão grande no mundo naqueles primeiros séculos, tantos trabalhando para superar a guerra, para se curar que a muralha se tornou permanente. A muralha se tornou lenda. Mesmo que todas as 7 cortes se aliem comecei, enquanto comíamos uvas de uma vasilha de prata em uma sala silenciosa na casa do vento, depois de deixarmos a biblioteca escura atrás da muito necessária luz do sol, mesmo que queria a corte dos pesadelos se juntem a nós. Teremos chances nessa guerra. Rhys se recostou na cadeira bordada diante da janela de teto ao chão. Velaris era uma extensão brilhante abaixo e adiante, serena e linda, mesmo com as cicatrizes da batalha agora a manchando. Exército contra exército, a possibilidade de vitória é pequena. Palavras diretas, sinceras. Eu me virei na cadeira idêntica do outro lado da mesa baixa entre nós. Você poderia. Se você e o rei de Ibern se enfrentassem cara a cara. Se eu venceria. Rhys ergueu uma sobrancelha e observou a cidade. Não sei. Ele foi esperto ao manter oculta a extensão do próprio poder. Mas precisou usar truques e ameaças para nos vencer naquele dia em Ibern. Tem milhares de anos de conhecimento e treino. Se ele e eu lutássemos. Duvido que o rei deixaria chegar a esse ponto. Ele tem mais chance de vitória certa ao nos massacrar em quantidade, ao nos sobrepujar. Se lutássemos corpo a corpo, se ele sequer aceitasse um desafio meu, os danos seriam catastróficos. E isso sem que use o caldeirão. Meu coração retumbou. Rhys prosseguiu. Estou disposto a aceitar o fardo, se significar que os demais pelo menos se unirão a nós contra ele. Agarrei os braços estofados da cadeira. Não deveria precisar. Pode ser a única escolha. Não aceito isso como opção. Ele piscou para mim. Prithian pode precisar de mim como uma opção. Porque, com aquele poder, Rhys enfrentaria o rei e o exército inteiro. Acabaria se esgotando até. Eu preciso de você. Como uma opção. Em meu futuro. Silêncio. Mesmo com o sol aquecendo meus pés, um frio terrível se espalhou por meu corpo. A garganta de Rhys oscilou. Se isso significar dar um futuro a você, então estou disposto a fazer. Não fará tal coisa. Ofeguei entre dentes, me inclinando para a frente na cadeira. Rhys apenas observou, os olhos sombrios. Como pode pedir que eu não dê tudo o que tenho para garantir que você, que minha família e meu povo sobrevivam? Você já deu o bastante. Não o suficiente. Ainda não. Era difícil respirar, ver além da ardência nos olhos. Por quê? De onde isso vem, Rhys? Pela primeira vez, ele não respondeu. E havia algo tão frágil na expressão de Rhys, alguma ferida antiga e aberta reluzindo ali, que suspirei, esfreguei o rosto e, então, falei. Apenas, trabalhe comigo.
Com todos nós. Juntos. Esse não é um fardo só seu. Ele pegou outra uva do cabo, mastigou. Os lábios de Rhys se repuxaram em um leve sorriso. Então, o que você propõe? Ainda conseguia ver aquela vulnerabilidade nos olhos de Rhysand, ainda a sentia por aquele laço entre nós, mas inclinei a cabeça. Repassei tudo o que sabia, tudo o que acontecera. Considerei os livros que li na biblioteca abaixo. Uma biblioteca que abrigava. Henry nos avisou para jamais unir as duas metades do livro, ponderei. Mas eu as uni. Ela falou que coisas mais antigas poderiam ser despertadas por ele. Poderiam vir farejando. Rhys cruzou o tornozelo sobre um joelho. Hibern pode ter os números, continuei. Mas e se tivéssemos os monstros? Você disse que Hibern antecipará a chegada de uma aliança com todas as cortes, mas talvez não uma com coisas completamente desconectadas. Inclinei o corpo. E não estou falando dos monstros perambulando o mundo. Estou falando de um em particular, que não tem nada a perder e tudo a ganhar. Um que eu faria tudo em meu poder para usar, em vez de deixar que Rhys enfrentasse aquele fardo sozinho. Ele ergueu as sobrancelhas. O entalhador de ossos esclarece. Ele e Henry vêm buscando um caminho de volta aos respectivos mundos. O entalhador tinha sido insistente, irredutível, ao me perguntar naquele dia na prisão sobre onde eu fora durante a morte. Eu podia jurar que a pele dourada de Rhys empalideceu, mas acrescentei. Imagino se não estaria na hora de perguntar a ele o que daria pelo retorno ao lar. Capítulo 21. Os músculos doloridos em minhas costas, no abdômen e nas coxas se revoltaram de vez quando Rhys e eu nos despedimos e meu parceiro foi buscar Cashon, que me acompanharia até a prisão na manhã seguinte. Se fôssemos os dois, talvez parecesse muito desesperado, muito vital. Mas, se a Grã Senhora e seu general fossem visitar o entalhador para fazer algumas perguntas hipotéticas, isso revelaria nossa jogada, mas talvez não tanto do quanto precisávamos de um pouco mais de ajuda. E Cashon, o que não foi surpresa, sabia mais sobre o entalhador que qualquer outra pessoa, devido a alguma fascinação mórbida por todos os detentos da prisão. Principalmente porque fora o responsável por aprisionar alguns deles. Mas, enquanto Rhys buscava Cashon, eu tinha uma tarefa própria. Estava estremecendo e chiando conforme caminhava pelos corredores vermelhos escuros da casa para encontrar minha irmã Yanren. Para ver qual das duas ainda estava de pé depois da primeira lição. Entre outras coisas, eu as encontrei em um escritório silencioso e esquecido, encarando-se friamente. Livros estavam espalhados sobre a mesa entre as duas. O tic-tac de um relógio ao lado dos armários empoeirados era o único barulho. Desculpem interromper o concurso de quem pisca por último, ironizei, permanecendo à porta. Esfreguei um ponto em minha lombar. Queria ver como ia a primeira lição. Bem. Henry não tirou os olhos de minha irmã, um leve sorriso brincando na boca vermelha. Estudei nesta, que olhava para Henry com uma expressão completamente petrificada. O que estão fazendo? Esperando, respondeu Henry. Pelo quê? Até que os enxeridos nos deixem em paz. Enrijeci o corpo, pigarrei. Isso é parte do treinamento. Henry virou a cabeça para mim com uma lentidão exagerada, e os cabelos escorridos na altura do queixo se moveram com o gesto. Rhys tem um método próprio para treiná-la. Eu tenho o meu. Os dentes brancos de Henry brilharam com cada palavra. Visitaremos a Corte dos Pesadelos amanhã à noite, ela precisa de algum treinamento básico antes de irmos. Como o quê? Henry suspirou para o teto. Proteger-se de mentes e poderes curiosos. Pisquei. Deveria ter pensado nisso. Que, se Nesta se juntaria a nós, se estaria na cidade escavada, precisaria de defesas além do que podíamos oferecer. Nesta, por fim, me olhou, com a expressão mais fria que nunca. Está bem? Perguntei à minha irmã. Henry emitiu um estalo com a língua. Sim. Teimosa como um asno, mas,
como vocês são parentes, não me surpreende. Fiz cara de irritação. Como eu deveria saber quais são seus métodos? Até onde sei, você adquiriu algumas técnicas horríveis naquela prisão. Cuidado. Muito, muito cuidado. Aquele lugar me ensinou muitas coisas, mas certamente não isto, sibilou Henry. Inclinei a cabeça, a máscara da curiosidade. Chegou a interagir com os demais. Quanto menos pessoas soubessem de minha visita ao entalhador no dia seguinte, mais seguro seria, menos chances de que a informação chegasse a Hiberno. Não por medo de traição, mas, sempre havia um risco. Asriel, agora em busca de informações sobre a corte outonal, seria informado quando retornasse naquela noite. Mor. Eu falaria em algum momento. Mas Henry. Liz e eu tínhamos decidido não contar a Henry por enquanto. Da última vez que fomos até a prisão, ela ficara difícil revelar nosso plano de libertar um dos colegas detentos. Talvez não fosse a melhor coisa a mencionar conforme esperávamos que Henry encontrasse uma forma de consertar aquela muralha, e de treinar minha irmã. Impaciência brilhou no rosto de Henry, e aqueles olhos prateados se incendiaram. Só conversávamos por sussurros e ecos através da pedra, menina. E fiquei feliz por isso. O que é a prisão? Perguntou Nesta, por fim. Um inferno sepultado em uma rocha, respondeu Henry. Cheia de criaturas que, agradeça a mãe, não mais caminham livremente pela terra. Nesta franziu profundamente a testa, mas se calou. Como quem? Perguntei. Qualquer informação extra que Henry pudesse dar. Ela exibiu os dentes. Estou dando uma aula de magia, não de história. Henry gesticulou para me dispensar. Se quer fofocar, vai encontrar um dos cães. Tenho certeza de que Cashon ainda está farejando no andar de cima. Os lábios de Nesta se curvaram para cima. Henry apontou para ela um dedo fino, encimado por uma unha afiada, pintada. Concentre-se. Órgãos vitais devem ser protegidos o tempo todo. Bati com a mão no umbral da porta aberta. Vou continuar procurando por mais informações para você na biblioteca, Henry. Sem resposta. Boa sorte, acrescentei. Ela não precisa de sorte, respondeu Henry. Nesta conteve uma gargalhada. Tomei isso como o único adeus que receberia. Talvez deixar que Henry e Nesta treinassem juntas tivesse sido uma má escolha. Mesmo que a ideia de libertar as duas contra a corte dos pesadelos. Sorri um pouco ao pensar naquilo. Quando Mor, Liz, Cashon e eu nos reunimos para jantar na casa da cidade, Asriel ainda estava fora, espionando. Meus músculos doíam tanto que mal consegui subir as escadas da entrada. Tanto que qualquer plano de visitar Lucien na casa depois da refeição desapareceu. Mor estava irritadiça e calada o tempo todo, sem dúvida por antecipação à visita na noite seguinte. Ela precisara trabalhar muitas vezes com Kira ao longo dos séculos, mas, no dia seguinte, avisou Liz apenas uma vez, enquanto comíamos, de que ele deveria considerar minuciosamente qualquer oferta de Kira em troca do exército. Liz gesticulara com os ombros, dissera que pensaria a respeito quando chegasse o momento. Uma não resposta e uma que fez Mor trincar os dentes. Não a culpei. Muito antes da guerra, a família de Mor a violentara de formas que eu não me permitia imaginar. Menos de um dia até que eu os encontrasse de novo, que lhes pedisse ajuda. Trabalhasse com eles. Liz, que a mãe o abençoasse, deixou um banho de banheira à minha espera depois da refeição. Eu precisaria de toda a minha força para o dia seguinte. Para os monstros que enfrentaria sob duas montanhas muito diferentes. Não visitará aquele lugar havia meses. Mas as paredes de pedra escavada eram exatamente como as vira da última vez, e a escuridão ainda era interrompida por tochas presas a suportes. Não era a prisão. Era sob a montanha. Mas, em vez do corpo mutilado de Claire empalado à parede alta acima de mim, os olhos azuis esverdeados ainda estavam arregalados de terror. Foram-se a frieza arrogante, a elevação majestosa do queixo.
Nesta, tinham feito com ela exatamente, ferimento a ferimento, o que fizeram com Claire. E atrás de mim, gritando e suplicando. Eu me virei e vi Ellen, nua e chorando, amarrada àquele poço imenso. O que certa vez me ameaçaram de sofrer. Féricos de corpos retorcidos, mascarados, rodavam as manivelas de ferro, girando Ellen. Tentei me mover. Tentei avançar. Mas estava congelada. Completamente atada por correntes invisíveis no chão. Uma gargalhada feminina subiu do outro lado daquele salão do trono. Do altar? Agora vazio. Vazio porque aquela era Amaranta, caminhando pela escuridão, por algum corredor que não estivera lá antes, mas que agora se estendia até o nada. Rezant seguia um passo atrás da Férica. Ia com Amaranta. Para aquele quarto. Ele olhou por cima do ombro para mim, apenas uma vez. Por cima das asas. As asas, que estavam abertas, que Amaranta veria e destruiria logo depois de. Eu gritava para que Rezant parasse. Debatendo-me por aquele laço. A súplica de Ellen se elevou, mais e mais alta. Rhys continuou andando com Amaranta. Deixou que ela pegasse sua mão e o puxasse. Eu não conseguia me mover, não conseguia impedir nada daquilo. Fui puxada para fora do sonho como um peixe que se debate em uma rede lançada no fundo do mar. E quando emergi, só estava ali pela metade. Metade dentro de meu corpo, metade sob a montanha, observando enquanto. Respire. A palavra era uma ordem. Envolta naquele comando primitivo que ele tão raramente empunhava. Mas meus olhos se concentraram. Meu peito se elevou. Voltei um pouco mais para o meu corpo. De novo. E eu o fiz. Seu rosto surgiu, luzes féricas murmurando ao ganhar vida dentro das lâmpadas e das tigelas de nosso quarto. Suas asas estavam fechadas com firmeza, emoldurando os cabelos embaraçados, o rosto pálido. Rhys. De novo disse ele, apenas. Obedeci. Meus ossos tinham se tornado frágeis, meu estômago era uma confusão revirada. Fechei os olhos, combatendo a náusea. Terror ondulante manteve as garras bem enterradas. Eu ainda conseguia ver a forma como ela o levou por aquele corredor. Até. Tive ânsia, virei para a beira do colchão, e me segurei com força enquanto meu corpo tentava esvaziar seu conteúdo no tapete. A mão de Rhys foi imediatamente para minhas costas, fazendo círculos tranquilizadores. Completamente disposto a me permitir vomitar bem do lado da cama. Mas eu me concentrei na respiração. Em abafar aquelas lembranças, uma a uma. Memórias pintadas de novo. Fiquei com metade do corpo para fora da cama por vários minutos. Rhys esfregava minhas costas o tempo todo. Quando finalmente consegui me mover, quando a náusea passou. Eu me virei de novo. E ver aquele rosto. Passei os braços por sua cintura, agarrando-o mais forte que pude enquanto Rhys dava um beijo silencioso em meu cabelo, lembrando-me diversas vezes de que tínhamos saído. Tínhamos sobrevivido. Nunca mais. Nunca mais eu deixaria que alguém o ferisse daquela forma. Que ferissem minhas irmãs daquela forma. Nunca mais. Capítulo 22. Senti a atenção de Rhys sobre mim enquanto me vestia na manhã seguinte, e durante nosso farto café da manhã. Mas Rhys não insistiu, não exigiu saber o que me arrastara para aquele inferno histérico. Fazia muito tempo desde que aqueles pesadelos tinham tirado qualquer um de nós do sono. Confundindo os limites. Somente quando estávamos no saguão, esperando por Cashon para atravessarmos até a prisão, Rhys me perguntou, de onde estava recostado contra o corrimão da escada. Precisa conversar a respeito. Meu couro iliriano rangeu quando me virei para ele. Comigo, ou com qualquer um, esclareceu Rhys. Respondi com sinceridade, puxando a ponta da trança. Com tudo o que nos pressiona agora, tudo o que está em risco. Deixei a trança cair. Não sei. Acho que abriu alguma parte de mim que cicatrizava devagar.
Cicatrizava graças a nós dois. Rhys assentiu, sem medo ou reprovação nos olhos. Então, contei a ele tudo, passando rápido pelas partes que ainda me deixavam enjoada. Quando terminei, o tremor continuava, mas falar sobre aquilo, expor em voz alta para ele. As garras selvagens daqueles horrores se afrouxarão. Se dissiparão como orvalho sob o sol. Soltei um longo suspiro, como se soprasse aqueles medos de dentro de mim, deixando o corpo relaxar em seguida. Rhys se afastou silenciosamente do corrimão e me beijou. Uma vez. Duas. Cashon passou pela porta da frente um segundo depois, e resmungou que era cedo demais para suportar a visão de nós dois nos beijando. Meu parceiro apenas grunhiu para seu general antes de nos pegar pela mão e atravessar conosco até a prisão. Rhys segurou meus dedos com mais força que o normal quando o vento ondulou ao redor, e Cashon agora se mantinha sabiamente silencioso. Quando emergimos daquele vento preto e espiralado, Rhys se inclinou para me beijar uma terceira vez, um beijo carinhoso e suave, antes que a luz cinzenta e o vento estrondoso nos recebessem. Aparentemente, a prisão era fria e nebulosa, não importava a época do ano. De pé à base da montanha rochosa e musguenta sob a qual a prisão fora construída, Cashon e eu franzimos a testa para a encosta. Apesar da roupa de couro iliriano, o frio alcançou meus ossos. Esfreguei os braços, erguendo as sobrancelhas para Rhys, que continuava com o traje de sempre, tão deslocado naquela mancha verde úmida e ventosa em meio a um mar cinzento. O vento embaraçou os cabelos pretos de Rhys quando ele nos observou, e Cashon já avaliava a montanha, como se fosse algum oponente. Espadas ilirianas gêmeas cruzavam-se às costas musculosas do general. Quando estiver lá, disse Rhys, e as palavras foram quase inaudíveis por cima do vento e dos córregos prateados que desciam a encosta da montanha, não conseguirá se comunicar comigo. Por quê? Esfreguei as mãos já congeladas uma na outra antes de soprar meu hálito quente na concha formada por elas. Proteções e feitiços muito mais antigos que Prythian. Foi a única resposta de Rhys. Ele indicou Cashon com o queixo. Não se percam de vista. Foi a seriedade intensa no tom de Rhys que me impediu de responder. De fato, os olhos de meu parceiro brilhavam ceiveiros, sem hesitação. Enquanto estivéssemos ali, Rhys e Asriel discutiriam o que ele havia descoberto sobre as inclinações da Outonal naquela guerra. Então, ajustariam a estratégia para a reunião com os grãos-senhores. Mas eu conseguia sentir aquele anseio em pedir que se juntasse a nós. Para que zelasse por nós. Dê um grito pelo laço quando saírem de novo, falou Rhys, com uma tranquilidade que não lhe alcançava os olhos. Cashon olhou para trás por cima de um ombro. Volte para Velaris, sua mãe coruja. Ficaremos bem. Rhys lançou outro olhar incomumente severo a Cashon. Lembre-se de quem colocou aqui dentro, Cashon. Cashon apenas fechou as asas, como se cada músculo se preparasse para a batalha. Firme e sólido como a montanha que estávamos prestes a subir. Com o piscar de um olho para mim, Rhys sumiu. Cashon verificou as fivelas das espadas e indicou que eu começasse a longa caminhada montanha acima. Meu estômago deu um nó diante da subida à frente. Do vazio assustador daquele lugar. Quem você colocou aqui? A terra musguenta amortecia meus passos. Cashon levou um dedo coberto de cicatrizes aos lábios. Melhor deixar para outro momento. Certo. Passei para seu lado, minhas coxas ardiam devido à caminhada íngreme. Névoa resfriava meu rosto. Conservando sua força, Cashon não desperdiçaria um pingo de energia nos protegendo da natureza. Acha mesmo que libertar o entalhador ajudará contra Ybern? Você é o general, devolvi, ofegando. Responda. Cashon refletiu, e o vento soprava os cabelos escuros sobre o rosto bronzeado. Mesmo que prometa encontrar uma forma de mandá-lo de volta ao próprio mundo com o livro, ou que lhe dê qualquer que seja a coisa profana que deseje, ponderou Cashon, acho melhor achar uma forma de controlá-lo neste mundo, ou enfrentaremos inimigos em todas as frentes. E sei qual nos esfolaria.
O entalhador é tão ruim assim? Perguntei isso logo antes de nos encontrarmos com ele. Presumi que Chris teria negado terminantemente se fosse tão arriscado, sibilei. Chris é conhecido por arquitetar planos que fazem meu coração parar, resmungou Cashon. Então, não contaria com ele para ser a voz da razão. Olhei para Cashon com raiva, o que me garantiu um sorriso lupino em resposta. Mas Cashon observou o céu cinzento e pesado, como se caçasse olhos espiões. Então, olhou o musgo e a grama e as rochas sob nossas botas, como se buscasse ouvidos atentos abaixo. Havia vida aqui, disse ele, respondendo minha pergunta, por fim. Antes de os grãos senhores tomarem Pritian. Velhos deuses é como os chamamos. Governavam as florestas e os rios e as montanhas, e alguns eram essas coisas. Então, a magia passou para os grão-féricos, que trouxeram o caldeirão e a mãe consigo, e, embora os velhos deuses ainda fossem adorados por uma seleta minoria, a maioria das pessoas os esqueceu. Eu me agarrei a uma grande rocha cinzenta quando a escalei. O entalhador de ossos era um antigo deus. Cashon passou a mão pelo cabelo, o sifão reluzindo à luz aquosa. É o que dizem as lendas. Assim como os rumores sobre a capacidade de varrer 100 soldados com um sopro. Um calafrio percorreu minha pele, nada relacionado ao vento gelado. Útil em um campo de batalha. A pele bronzeada de Cashon empalideceu enquanto os olhos se agitaram diante daquela ideia. Não sem as precauções certas. Não sem que ele estivesse obrigado a nos obedecer sob o risco de perder a vida. Algo em que eu também precisaria pensar, imaginei. Como ele acabou aqui, na prisão? Não sei. Ninguém sabe. Cashon me ajudou a subir um pedregulho, e a mão dele segurou a minha com força. Mas como planeja libertá-lo da prisão? Encolhi o corpo. Suponho que nossa amiga saiba, pois ela saiu. Cuidado, precisávamos tomar cuidado ao mencionar o nome de Henry ali. O rosto de Cashon ficou sério. Ela não fala sobre como conseguiu, Feire. Eu teria cuidado com a maneira como você a pressiona. Pois ainda não tínhamos contado a Henry onde estávamos hoje. O que estávamos fazendo? Pensei em dizer mais, porém adiante, bem no alto da encosta, o imenso portão de ossos se abriu. Eu tinha me esquecido do peso do ar dentro da prisão. Como caminhar pelo ar imóvel de um túmulo. Como roubar um fôlego da boca aberta de um crânio. Cada um de nós levava uma lâmina iliriana em uma das mãos, a luz férica tremeluzia adiante para mostrar o caminho, ocasionalmente dançando e deslizando pelo metal reluzente. Nossas outras mãos. Cashon agarrava meus dedos com tanta força quanto eu agarrava os dele conforme dissemos para a escuridão eterna da prisão, e nossos passos esmagavam o chão seco. Não havia portas, nenhuma que pudéssemos ver. Mas, por trás daquela rocha sólida e preta, ainda conseguia senti-las. Podia jurar que um leve ruído de aranhões preencheu a passagem. Do outro lado daquela rocha. Como se alguém passasse as unhas por ela. Alguma coisa imensa, e velha. E tão silenciosa quanto o vento por um campo de trigo. Cashon se manteve em silêncio absoluto, rastreando algo, contando algo. Isso pode ser uma ideia muito ruim, admite, segurando sua mão com mais força. Ah, certamente é, respondeu Cashon, com um leve sorriso ao continuarmos mais e mais para baixo, dentro do silêncio escuro pesado e latejante. Mas isso é guerra. Não temos o luxo de ter boas ideias, apenas de escolher entre ideias ruins. A porta da cela do entalhador de ossos se abriu no momento que a toquei com a palma da mão. Vale o sofrimento de ser a parceira de Iris, brincou Cashon, quando os ossos brancos se abriram para a escuridão. Uma risada baixa soou do lado de dentro. A diversão se dissipou do rosto de Cashon diante do som, conforme entramos na cela, ainda de mãos dadas. A órbita de luz férica oscilou adiante, iluminando a cela escavada na rocha. Cashon grunhiu diante do que ela revelou. De quem revelou? Completamente diferente, sem dúvida, do mesmo menino que agora sorria para mim.
cabelos pretos, olhos de um azul violeta encantador. Encarei o rosto do menino, o que não reparara da primeira vez. O que não entendera. Era o rosto de Hassan. A cor, os olhos, era o rosto de meu parceiro. Mas a boca carnuda e longa do entalhador, curvada naquele sorriso assustador. Aquela boca era minha. De meu pai. Os pelos de meu braço se arrepiaram. O entalhador inclinou a cabeça com uma reverência e confirmação, como se soubesse exatamente o que eu percebera. Quem eu vira e ainda via. O filho do grão-senhor. Meu filho. Nosso filho. Caso sobrevivêssemos por tempo o suficiente para concebê-lo. Caso eu não fracassasse na tarefa de recrutar o entalhador. Caso não fracassássemos em unificar os grãos-senhores e a corte dos pesadelos. E em manter aquela muralha intacta. Foi um esforço evitar que os joelhos fraquejassem. O rosto de Cashon estava tão pálido que eu soube que o que quer que ele estivesse vendo, não era um lindo menino. Estava me perguntando quando retornaria, disse o entalhador, com aquela voz de menino doce, porém assustadora, por conta da criatura antiga à espreita. Grã senhora, acrescentou ele para mim. Por favor, aceite meus parabéns pela união. Um olhar para Cashon. Consigo sentir o cheiro do vento em você. Outro pequeno sorriso. Trouxe um presente para mim. Levei a mão ao bolso do casaco e joguei uma pequena lasca de osso, não maior que minha mão, aos pés do entalhador. Isso foi tudo o que restou do éter depois que eu o atirei nas ruas de Velaris. Aqueles olhos azuis se iluminaram com prazer profano. Nem mesmo sabia que tínhamos guardado aquele fragmento. Fora armazenado até agora, exatamente para aquele tipo de coisa. Tão sedenta por sangue, minha nova grã-senhora, ronronou o entalhador, pegando o osso rachado e virando-o naquelas mãos pequenas e delicadas. Então, o entalhador disse. Sinto o cheiro de minha irmã em você, quebradora da maldição. Minha boca secou. A irmã. Roubou dela. Ela teceu um fio de sua vida no tear. Atecelando o bosque. Meu coração acelerou. Fôlego nenhum conseguia acalmá-lo. A mão de Cashon se apertou em torno da minha. Se eu lhe contar um segredo, coração de guerreiro, o que me dará? Sibilou o entalhador para Cashon. Nenhum de nós falou. Cautelosamente, precisaríamos enunciar as palavras e fazer aquilo cautelosamente. O entalhador acariciou a lasca de osso na palma da mão, a atenção fixa em um Cashon de rosto petrificado. E se eu lhe contar o que a rocha e a escuridão e o mar além sussurraram para mim, Senhor do derramamento de sangue? Como estremecerão de medo, naquela ilha do outro lado do mar? Como tremerão quando ela emergiu? Ela levou algo precioso. Arrancou com os dentes. O rosto dourado de Cashon perdeu a cor, as asas se fecharam com força. O que você despertou naquele dia em Ibern, príncipe dos bastardos? Meu sangue congelou. O que saiu não foi o que entrou. Uma risada rouca quando o entalhador apoiou a lasca de osso no chão a seu lado. Como é linda, nova como uma corça, mas antiga como o mar. Como ela o atrai. Uma rainha, como minha irmã um dia foi. Terrível e orgulhosa, linda como um alvorecer de inverno. Tris avisara sobre a capacidade dos detentos de mentir, de vender qualquer coisa, para serem libertados. Nesta, murmurou o entalhador de ossos. Nista. Apertei a mão de Cashon. Bastava daquela provocação. Mas ele não me olhou. Como o vento geme seu nome. Também consegue ouvir. Nesta. Não tinha certeza se Cashon estava respirando. O que ela fez enquanto se afogava na escuridão eterna? O que ela tomou? Foi o tom da última palavra que me fez perder o controle. Se deseja descobrir, talvez devesse se calar por tempo o suficiente a fim de ouvir nossa explicação. Minha voz pareceu sacudir Cashon de qualquer que fosse o transe em que ele estava. Sua respiração se intensificou, tensa e rápida, e o general observou meu rosto,
com um pedido de desculpas nos olhos. O entalhador riu. É tão raro eu ter companhia. Perdoe-me por querer jogar conversa fora. Ele cruzou os tornozelos. E por que buscaram meus serviços? Obtivemos o livro dos sopros, respondi, causalmente. Ah, feitiços interessantes. Códigos dentro de códigos dentro de códigos. Alguém que conhecemos desvendou a maioria. Ela ainda busca outros. Feitiços que poderiam mandar alguém como ela para casa. Outros como ela também. Os olhos violeta do entalhador se incendiaram como chama. Estou ouvindo. Capítulo 23. A guerra é iminente, confessei ao entalhador. Os boatos sugerem que você tem danos potencialmente úteis no campo de batalha. Um sorriso para Cashon, como se compreendesse por que o general se juntará a mim. Em troca de um preço, ponderou o entalhador. Razoável, replicou Cashon. O entalhador observou a cela. E acha que eu quero voltar? Não quer? O entalhador cruzou as pernas sob o pequeno corpo. O lugar de onde vimos. Não acredito que seja nada além de poeira flutuando por uma planície agora. Não há casa para a qual voltar. Não uma que eu deseje. Pois se ele estava ali antes ainda de Anren ter chegado. Dezenas de milhares de anos, talvez mais tempo. Afastei a sensação de pesar no estômago. Então, talvez a melhora de suas condições de habitação seja atrativa se é neste mundo que deseja ficar. Esta cela, quebradora da maldição, é onde desejo estar. O entalhador alisou a terra ao lado. Acha que deixei que me aprisionassem sem um bom motivo? O corpo inteiro de Cashon pareceu se mover, pareceu ficar ciente e concentrado. Pronto para nos levar para longe dali. O entalhador traçou 3 círculos entrecruzados na terra. Já conheceu minha irmã, minha gêmea? A tecelã, como agora a chama. Eu a conheci como Striga. Ela e nosso irmão mais velho, Koschei. Como eles se deliciaram com este mundo quando caímos aqui. Como aqueles antigos feéricos os temiam e adoravam. Se eu fosse mais corajoso, poderia ter ganhado tempo, esperado seu poder se dissipar, até que aquela antiga guerreira feérica enganasse Striga para que diminuísse o seu poder e acabasse confinada ao meio. Koschei também, limitado e preso a seu pequeno lago no continente. Tudo antes de Prythian, antes que a terra fosse escavada e qualquer grão feérico fosse coroado. Cashon e eu esperamos, não ousamos interromper. Inteligente, aquela guerreira feérica. Sua linhagem se foi há muito tempo, embora vestígios ainda corram por algumas linhagens humanas. O entalhador sorriu, talvez um pouco deprimido. Ninguém lembra seu nome. Mas eu lembro. Teria sido minha salvação, caso eu não tivesse feito minha escolha muito antes de ela andar sobre esta terra. Esperei e esperei e esperei, destrinchando a história que ele expunha como migalhas de pão. Ela não conseguiu matá-los no final, eram fortes demais. Só puderam ser contidos. O entalhador passou a mão sobre os círculos que desenhara, apagando-os completamente. Eu sabia disso muito antes de ela os prender, e me incumbe de encontrar um lugar aqui. Para poupar o mundo de você? Perguntou Cashon, franzindo a testa. Os olhos do entalhador queimavam, como a mais quente das chamas. Para me esconder de meus irmãos. Pisquei. Por quê? São deuses da morte, garota, sibilou o entalhador. Você é imortal, ou vive por tempo o bastante para parecer que o é. Mas meus irmãos e eu somos diferentes. E eles dois, mais fortes. Muito mais fortes do que eu jamais fui. Minha irmã, ela encontrou uma forma de devorar a própria vida. De se manter jovem e bela para sempre graças às vidas que rouba. O tear, os fios dentro daquela casa, o telhado feito de cabelo. Fiz uma nota mental para atirar lisa ao Sidra por ter me mandado até aquele chalé. Mas o próprio entalhador. Se são deuses da morte, comecei. Então o que é você? A morte.
Ele me perguntara diversas vezes sobre a morte. Sobre o que esperava além dela, qual era a sensação. Para onde eu tinha ido. Achei que fosse mera curiosidade, mas... O rosto daquele menino se enrugou com diversão. O rosto de meu filho. A visão do futuro um dia revelada a mim, tantos meses antes, como algum tipo de provocação ou personificação do que eu ainda não ousara admitir a mim mesma. Do que tinha menos certeza. E agora, aquele menino. Um tipo diferente de provocação, sobre o futuro que eu podia perder. Sou esquecido, é isso o que sou. E é como prefiro ser. O entalhador apoiou a cabeça contra a parede de rocha atrás de si. Então, vai descobrir que não desejo partir. Que não tenho desejo de lembrar minha irmã e meu irmão de que estou vivo e no mundo. Pois, por mais que estejam contidos e reduzidos, a influência dos dois ainda é considerável. Se Ibern vencer esta guerra, disse Cashon, com aspereza, pode encontrar os portões deste lugar escancarados. E sua irmã e seu irmão serão libertados dos respectivos territórios, e estarão interessados em fazer uma visita. Nem mesmo Ibern é tão tola assim. Ele soltou uma lufada satisfeita. Tenho certeza de que há outros detentos aqui que acharão sua oferta tentadora. Meu sangue ferveu. Nem mesmo considerará nos auxiliar. Gesticulei para a cela. É isto o que prefere, pela eternidade. Se conhecesse meu irmão e minha irmã, quebradora da maldição, acharia que esta é uma alternativa muito mais sábia e mais confortável. Abri a boca, mas Cashon apertou minha mão em aviso. Bastava. Tínhamos dito o suficiente, revelado o bastante. Parecer tão desesperados. Não ajudaria em nada. É melhor irmos, aconselhou Cashon, a imagem da calma inabalada. Os prazeres da cidade escavada nos esperam. De fato, nos atrasaríamos se não partissemos imediatamente. Lancei um olhar para o entalhador, como despedida, deixando que Cashon me levasse pela porta aberta da cela. Vão para a cidade escavada, disse o entalhador, não exatamente uma pergunta. Não vejo como isso seja de sua conta, falei, por cima do ombro. O segundo de silêncio do entalhador ecoou ao redor. Nos fez parar sob o umbral. Uma última tentativa, ponderou o entalhador, passando os olhos sobre nós, de reunir toda a corte noturna, suponho. De novo, não é de sua conta, rebati, friamente. O entalhador sorriu. Vão negociar com ele. Um olhar para a tatuagem em minha mão direita. Me pergunto qual será o preço pedido por Kir. Uma risada baixa. Interessante. Cashon soltou um suspiro sofrido. Desembuche logo. O entalhador de ossos ficou em silêncio, brincando com a lasca do osso do éter na terra a seu lado. O curso do caldeirão espirala de formas estranhas, murmurou o entalhador, mais para si que para nós. Vamos embora, decidi, fazendo menção de me virar de novo, puxando Cashon comigo. Minha irmã tinha uma coleção de espelhos em seu castelo negro, revelou o entalhador. Péramos de novo. Ela se admirava dia e noite naqueles espelhos, se gabando da juventude e da beleza. Havia um espelho, o Uróboro, como ela o chamava. Era velho mesmo quando éramos jovens. Uma janela para o mundo. Tudo podia ser visto, tudo podia ser contado pela superfície escura do espelho. Kiro possui uma herança de sua casa. Tragam-no para mim. Esse é meu preço. Uróboro, e sou seu para que usem. Se conseguirem encontrar uma forma de me libertar. Ele abriu um sorriso desprezível. Troquei um olhar com Cashon, e ambos gesticulamos com os ombros para o entalhador. Veremos. Foi tudo o que eu disse antes de sairmos. Cashon e eu nos sentamos em uma rocha que dava para um córrego prateado, inspirando a névoa fria. A prisão se erguia a nossas costas, um peso terrível que bloqueava o horizonte. Você disse que sabia que o entalhador era um antigo deus, ponderei baixinho. Sabia que ele era um deus da morte. O rosto de Cashon estava tenso. Suponho que sim. Quando ergui uma sobrancelha, ele esclareceu.
Ele entalha mortes em ossos. Ele as vê. E se delicia com elas. Não foi difícil deduzir. Sopesei. Foi você ou Liz quem sugeriu que viesse comigo. Eu queria vir. Mas Liz, ele também deduziu. Por causa do que tínhamos visto nos olhos de Nesta naquele dia. Semelhante chama semelhante, murmurei. Cashon assentiu, tenso. Acho que nem mesmo o entalhador sabe o que Nesta é. Mas eu queria ver, só por precaução. Por quê? Quero ajudar. Aquilo bastou como resposta. Ficamos em silêncio, o córrego gorgolejava com o movimento rápido da água. Você teria medo dela se Nesta fosse a morte? Ou se seu poder viesse daí? Cashon ficou em silêncio por muito tempo. Sou um guerreiro, disse ele, por fim. Caminhei ao lado da morte a vida inteira. Teria mais medo por ela, pelo fato de ela ter esse poder. Mas não teria medo dela. Ele refletiu, e então acrescentou depois de um segundo. Nada a respeito de Nesta poderia me assustar. Engoli em seco e apertei a mão de Cashon. Obrigada. Não tinha certeza de por que dissera aquilo, mas ele assentiu mesmo assim. Sentiu antes que ele aparecesse, uma faísca de alegria beijada pelas estrelas se incendiando dentro de mim no momento que Liz saiu do próprio ar. Então. Cashon saltou da rocha, estendo a mão para me ajudar a descer. Não vai gostar do preço. Liz estendeu as duas mãos para nos atravessar de volta a Velaris. Se ele quiser os pratos chiques para as refeições, pode ficar com eles. Nem Cashon nem eu conseguimos gargalhar quando esticamos os braços para as mãos estendidas de Liz. É melhor usar suas habilidades de negociador esta noite. Foi tudo o que Cashon murmurou para meu parceiro antes de desaparecer em sombras.